O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Rogéria, pra gente começar então o nosso bate-papo, quero saber se você aceita um cafezinho. Eu aceito, com certeza. Então vamos lá, Papo no Café sempre tem um cafezinho aqui reservado para todo mundo. Ótimo. Queria começar falando um pouquinho sobre a sua história, né? Vi que seu pai queria que você cursasse sistemas, é isso? Análise de sistemas, dentista, na verdade, isso. né? E você foi parar na música. Como que é essa história? Conta um pouquinho pra gente. Então, toma ali. Claro. É que o meu pai queria que eu ganhasse dinheiro. Faz sentido, né? Acho que assim, mais ou menos o que todos os pais esperam, né? Então, e se você pensar assim, se eu fizesse alguma coisa com música, eu não tinha um curso especial para fazer. Você quer compor, você quer fazer música popular brasileira, é difícil, né? Hoje em dia a gente tem um conservatório aqui, mas que não te dá uma formação superior, né? Você sai do seu cursinho lá do terceiro ano, presta vestibular pra quê, né? Então eu sempre pensei que eu queria alguma coisa com arte. Meu pai nunca aceitou. Ele achava que devia ser alguma coisa, uma advogada, uma dentista, uma analista, uma médica. Nossa, ele ia ficar feliz. E aí eu escrevi esse texto sobre meu pai porque exatamente foi ele que foi contraditório na história, né? Porque lá pelos meus 7 anos ele deu um violão para minha irmã, porque ele adorava os cunhados dele que tocavam violão, e pediu para meus tios ensinarem alguma coisa para minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã 1 ano mais velha do que eu, né, Silmara? E aí eu vi ela fazendo aquilo que eles ensinavam e ela escondida e fazia. E meu pai notou e chegou uma hora ele deu um violão para mim, sabe? Colocou a gente em aula de violão para aprender a tocar e cantar música brasileira, né? E ele achava lindo a gente cantando, né? Achava lindo, mostrava pra família, achava lindo a gente se apresentando. Minha mãe também dava aulas de ginástica e dança, a gente dançava pra família. Quer dizer, eu cresci, né, com o público me assistindo. Esse meio já de artístico, né? Eu cresci vendo gente me assistindo. A minha irmã foi dentista, virou uma dentista, uma ótima dentista, mas eu acabei convencendo a me formar em desenho industrial, estava ligado à arte, alguma coisa assim. Nesse interim, durante o curso de desenho, eu já fui trabalhar na rádio, já fui trabalhar em campanha política, na televisão, na rádio, já estava envolvida na rádio. Eu estava feliz da vida, porque eu estava desenvolvendo o meu lado locutora, que até hoje eu faço, e trabalhando com música, conhecendo mais coisas. Eu estava no paraíso na rádio. Meu pai odiando, depois ele foi aceitando, né? Me viu cantando nos bares na noite, que eu cantava escondido dele, mas também não isso muito. Já aqui em Curitiba, Isso né? aqui Porque em você é de São Paulo, né? Sou do interior de São Paulo. Lá eu dava aulas de violão, já tinha 14 anos, já dava aula de violão. Também porque faltava muitos professores na cidade, né? E porque eu gostava muito, né? Meu professor mesmo deixou os alunos dele para mim. E aí tocava na igreja, desenvolvi muito na igreja, porque na igreja você tem, além de tirar a música, porque não tem no Google, naquele tempo não tinha Google. Não tem ali na internet, é tudo de ouvido, abria intervalos de terças, de quintas, era super natural para mim, eu tinha 10, 11 anos, né? E o potencial vocal também, né? Tendo que cantar sem microfonação, era um microfone para todos, né? Amplificando o violão, amplificando as vozes, eram todos juntos, era um coral. Então acho que foi muito útil para mim. E, enfim, desenvolvi demais naquela época. Depois da sua trajetória, terminando ali, né, o curso e tal, foi trabalhar, e como aí que a música te roubou totalmente, então, Rogério? Totalmente. Não totalmente também, porque eu continuo trabalhando na rádio hoje, né? Mas continuo meu trabalho, eu gravei 3 CDs, né? E, na verdade, eu vim pra cá, fui tocar num bar, né? Vim pra cá, fui tocar num bar. E aí, eu fui estudar desenho. E aí, durante a história do desenho, eu comecei a trabalhar na rádio. Daí, eu fui fazer cursinho. Tudo foi paralelo. Conheci uma parceirinha de palco ali, até hoje é minha amiga. Ela me convidou para assistir alguns ensaios, conheci algumas pessoas, participei de um show. E assim foi, desde o cursinho eu tô assim, envolvida. Naquela época conheci o Murilo da Roça, que é o meu parceiro hoje de palco também, né? E eu tinha 16 anos.
E aí eu entrei, sem querer, depois de filhos, tive 3 filhos, sempre às vezes tocando, às vezes não, gravando jingles, que daí eu achei uma maneira de sempre estar cantando, sem precisar cantar na noite, porque com filhos é complicado, né? Então, eu cantava muito jingle, até hoje canto muito jingle, né? É gostoso, adoro, até componho jingle, uma delícia. E aí, chegou uma hora, eu entrei pro Brasileirão, que era o vocal Brasileirão aqui do Conservatório de MPB, e esse sim foi o divisor de águas entre a minha vida de canária, que eu digo, né? Que era uma carreira meio de cantora, assim, tal, meio atrapalhada, para uma cantora profissional. Ali, Marcos Leite falou, ó, você é boa, você vai ser profissional. E eu acreditei no que ele falou, né? Acreditei muito, fiz show na Terça Brasileira dentro do projeto do conservatório, estando ali no conservatório, tive aulas de educação musical, né, de percepção, teoria musical, por causa do Brasileirão, que ele pediu para que eu tivesse, para ser um grupo profissional mesmo, né, que tivesse leitura. E aí fiz o show no Teatro Paiol e foi o começo de tudo, que daí eu já quis gravar o CD, demorou um pouco, tudo na minha vida é demorado. Mas é tudo pra cima, eu sempre digo, é demorado, mas eu acabo criando uma base sólida, sabe? Então é difícil aquela pessoa que sobe muito e não consegue se sentar. Eu não, eu tenho um passado lindo, maravilhoso, embasado, sabe? Hoje em dia eu tô compondo, tô, enfim, abrindo novos horizontes pra mim. A música pra mim faz parte da minha vida. Eu digo sempre que eu tenho um clipe na minha vida, né? Eu tô ouvindo uma música, eu tô criando um clipe. Eu sempre tenho uma música na minha cabeça, uma ideia. Não sou ainda uma super compositora, mas tô no meu tempo. Falando em composição, você tem uma grande amiga compositora, que é Alice Ruiz. Essa né? sim, é uma grande compositora. E já ouvi falar, né, ela falando que você cantando as músicas dela é como ela gostaria que as letras fossem cantadas. Ela falou isso bem no começo. Hoje ela tem uma filha cantora maravilhosa também, compositora, estrela. Então, enquanto a estrela não estava ali despontando, estava eu lá na cola dela. Imagina, foi uma amizade muito gostosa durante uma oficina de música também que ela fazia com o Marcos Leite, que foi mais um Brasileirão. A gente se conheceu ali muito por acaso. E foi uma afinidade muito grande, a gente se conheceu e logo ela me deu a confiança de passar algumas parcerias dela com o Valtel, que não estavam registradas, então eu acabei conhecendo as parcerias dela com o Valtel. O Valtel só tinha nas partituras, ele começou a mostrá-las, eu gravei, né? Meio como uma demozinha, mas eu gravei. E isso só foi crescendo. E eu conhecendo bastante as músicas da Alice, me deu vontade de gravá-las também. Mas como, tudo aconteceu a seu tempo, sabe? Ela queria que eu gravasse o trabalho dela também. Ela queria registrar, ela achou que ela já tinha bastante parcerias. E reuniu, era eu, o Glauco, e algumas pessoas ali que já iriam participar. Isso antes do meu primeiro show, em 98. Isso já foi antes, ela já tinha vontade. Aí, isso ficou na minha cabeça, mas eu não queria deixar o meu show de 98, que era um repertório lindo, que já tinha 3 músicas da Alice Ruiz, para trás. E como essa era a minha primeira ideia, eu falei, não, primeiro, antes de gravar esse Ruiz, eu vou registrar esse meu CD. E aí consegui lançá-lo em 2003, e logo na sequência, não, alguns anos depois, em 2008, consegui realizar daí pela lei de incentivo o No País de Alice, que é só parcerias, que era o sonho dela, que eu consegui realizar também, meu sonho. Que bacana. Um pouquinho de oficina de música, Rogério. Você conseguiu fazer grandes parcerias na oficina de música, né, de Curitiba. Você acredita que ela realmente tem esse papel na cidade, de criar novas parcerias, de influenciar na música da capital? Certamente. Porque é uma oficina relativamente nova, né? É uma oficina que já está em suas 20ª, não é tão nova. Começou primeiro com o Erudito, depois o MPB foi integrado paralelamente, né? Paralelamente não, logo após termina a Erudita, começa com o mesmo valor, começa a popular. Com o mesmo valor que o Erudito, sabe? Então os professores que vêm também são de primeira linha, são os melhores músicos, são músicos, às vezes, que eles fazem um método para virem aqui só para participarem da oficina, né? O Ginga, sabe? O Arismar de Espírito Santo, são músicos maravilhosos. Como que é essa cena do MPB aqui em Curitiba hoje, no Brasil como um todo, né? Porque a gente vê novos artistas surgindo a cada dia, né? Mas e como que o público tem recebido isso? Como que tá esse mercado? Você diz o mercado aqui de Curitiba? Aqui e no Brasil também, de modo geral, Rogério. Olha, eu acho que existem coisas muito diferentes acontecendo ao mesmo tempo.
tem essa demanda da meninada, uma questão adolescente, aquela música fofinha que eles adoram. Eu também gosto, eu confesso, tem coisas que eu adoro, sabe? Essas coisas fofinhas. Mas tem também aquela coisa para o público mais adulto e que quer alguma coisa que não seja simplesmente uma musiquinha que é uma faixa que passou. Não, ele quer pegar o CD na mão, olhar quem está tocando, quer ter aquele produto físico que está na mão. Então, eu acho que tem para todos os gostos, sabe? Eu acho que tem consumo para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Eu prezo bastante quem faz a coisa de qualidade, sabe? Se eu vejo que tem 2 acordes ali, mas não está dizendo nada na letra, eu já fico meio receosa, sabe? De ouvir. Eu não gosto muito, eu tenho um pouco de preconceito. A minha primeira audição tem que ser muito legal para eu curtir, sabe? Ou então uma história. Tem gente que hoje eu gosto, mas não gostava, a primeira audição, sabe? Eu preciso conhecer. Às vezes eu gosto muito até depois de ouvir bastante, de saber da história da pessoa, porque tem uma história por trás, né? Rogério, suas músicas, boa parte delas são poesias. Como que é essa ligação da música com essa arte da literatura? Como que é essa interseção? Então, na verdade eu entrei nisso um pouco por acaso, não muito, mas principalmente porque como eu sou uma intérprete, sempre fui, né, compositora, agora que eu estou começando a experimentar. Então, eu tenho que dizer as palavras de uma maneira que eu convença as pessoas. Então, as palavras são muito importantes para mim, né? Eu não vou ficar só amor, eu te amo, meu amor, eu te amo, porque eu vou ficar meio com a mesma expressão, né? Dizendo isso. Precisa ter um texto para eu transmitir essa minha interpretação. E aí eu comecei a investigar, e como eu sempre achei que eu devia ter uma personalidade dentro do meu trabalho, senão não seria ninguém, é claro que eu vou querer que é uma coisa inédita, ou coisas pouco gravadas. Eu sempre, mesmo quando eu tocava em bar, eu sempre escolhia aquelas coisas mais alternativas, Jardim Macalé, TT Espíndola, sabe, o Caetano lá do B. Eu sempre gostava do terço que ninguém tocava. Então a gente sempre escolhia coisas que pudessem ouvir na voz da cantora, e pudesse falar, eu ouvi a Rogéria cantando isso, sabe, sei lá, que tivesse uma identificação comigo, ou com a minha interpretação, que eu pudesse interpretar a minha maneira, sempre tive essa vontade. E para cantar também, vou pegar alguma coisa aqui do Paraná, que tenha uma essência aqui do Paraná. Acabei achando Alice Ruiz, acabei achando Marcelo Sandman, que também conheci lá nos anos 80, o Marcelo Sandman, e o Marcelo, sei do histórico dele, né? Grande professor, mas na época já era um grande intelectual, um cara que lia muito, então eu sei o que ele tem muito o que dizer, né? Quem lê muito tem muito o que dizer. E aí eu fui na cola dele, né? Já achei músicas para cantar do Marcelo, o parceiro dele, o Benito, também, né? Muito legal as coisas que ele escreve. O Gersinho Betinês também já vinha cantando com ele. Teve uma música que eu adorei, que a Neide de Bernardo escreveu, coloquei no meu primeiro CD. E foi atrás, Alice Ruiz foi pintando, coloquei 3 dela também, sabe? E assim foi surgindo o repertório do meu CD. E eu queria mostrar, talvez para mim mesma, que era possível você ter vários estilos de valsa, rock and roll só nas cordas, sabe? Foi isso que eu fiz. Na verdade, não eram cordas do erudito, eram cordas populares, guitarra, baixo, violões de aço, cavaquinho, cello, tudo ali, mas tudo nas cordas. Então, o meu show de 98 foi baseado nas cordas, mas com vários ritmos e uma poesia para eu poder cantá-las e convencer de que existe coisa bacana para se fazer aqui em Curitiba, para se cantar aqui em Curitiba, né? Acho que foi isso. Bacana. Rogéria, queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua experiência no projeto Pixinguinha. Foi um ano que foi maravilhoso, teve uma abrangência muito grande. Teve outros anos também, nos anos 70 e 80, talvez tenham sido bacana, mas depois a gente teve um hiato muito grande, né? E aí, nessa época, que era a Ana de Holanda, inclusive, que estava por trás da Funarte, ela fez um mapeamento das músicas que estavam acontecendo, um mapeamento sério, sabe? Não houve nenhuma... como é que eu vou dizer? Ninguém que ajudasse para entrar ali ou acolá, sabe? Existiam músicos mais conhecidos que eram convidados, ok, né?
no meu caso foi a Martinalha e o Celso Fonseca, e tinha um chucrinho qualquer lá do sul que pegaram para misturar com esses dois que eram mais conhecidos. Sempre o Projeto Pixinguinha teve um padrinho, ou dois no meu caso, e um artista para ser um artista convidado, apadrinhado no caso. E aí, quando eles me ligaram, e foi numa época que estava faltando dinheiro pro projeto, sabe? Não tinha como o projeto... Eu não acreditei, já tinha ido o Careca daqui, o Viola Quebrada, e tinha mais eu só que fomos escolhidos aqui, né? Só faltava eu pra ir, e não ia, ninguém me ligava. Chegou um dia, eu liguei, era julho. E eu tava completamente deprimida já, né? Liguei lá pra Funarte, perguntei, aqui é a Rogéria, eu queria saber quanto que eu vou viajar, com quem e tal. Ai, que bom que você ligou, que eu tô tentando encaixar você com o Celso Fonseca e a Martinalha no Nordeste. Eu falei, meu Deus, comecei a pular de alegria, porque eu ser encaixada com a Martinalha, que eu achava o máximo, com o Celso Fonseca, que eu já admirava pra caramba, no Nordeste, que era a caravana que todo mundo gostaria de ir, né, que passava por todas as praias do Nordeste, que eu nem conhecia. Falei, gente, se acontecer, vai ser a melhor coisa da minha vida. E não é que aconteceu, não acreditei. As agendas deles deram certo para agosto. Nós ficamos um mês viajando, conversando e trocando ideia, e cantando e dividindo o palco. Foi tão legal que eles convidaram a gente para apresentar no final do ano no Rio de Janeiro como o melhor show que teve daquele ano, né, do Pixinguinha. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, então, do seu novo projeto, Rogéria. Nós temos aqui, que é o Na Tocaia, né? Na Tocaia, então. Conta um pouquinho pra gente. Então, esse trabalho eu quis trabalhar com a sonoridade, porque eu trabalhei muito, não que eu tivesse esquecido da letra, muito pelo contrário, as letras estão muito bem representadas aqui nesse CD também. Voltei um pouco da ideia do primeiro CD, que eram 3 músicas a nível nacional, conhecidas, eu quero dizer, e todas as outras, elas somam 14, e todas as outras são parcerias de pessoas daqui, né, de poetas daqui, e músicos daqui de Curitiba. Já tem 4 composições minhas, né, nessa parcerias que eu digo, né? E, enfim, é um projeto muito bonito, que foi uma produção toda feita aqui, toda caseira, produção do Na Tocaia, chama Rogéria Na Tocaia porque são os meninos da banda Na Tocaia, que é o Endrigo, o Jeff Sabag, né, o Endrigo baterista todo mundo conhece, né? O Endrigo Bétega, o Jeff Sabag nos teclados, o Glauco Souter, que é meu super parceiro desde o País de Alice, e o Mário Conde, o Marinho, que a gente chama de Marinho. E um já sabe o que o outro pensa, então a sonoridade para mim estava garantida, sabe? E daí eu ia colocar o meu repertório para eles fazerem nos arranjos dele. Foi uma experiência maravilhosa. Começo com o Paulo Leminski, termino com o Raul de Souza dando uma canja, porque eles foram a banda do Raul de Souza também, pelo mundo. Então, eu só tenho coisas lindas nesse... Cada faixa é uma alegria para mim, adoro apresentar. Fiz poucos shows ainda, mas se Deus quiser ainda vou conseguir apresentar mais, né? E estou entrando como compositora, estou feliz da vida. Bom. Parceria com o Valtel Branco, olha só. Linda, né? Já toca um pouquinho pra gente, então? Meu Deus, vou tocar. Vamos lá. Vou ter que ensaiar então de tomar um cafezinho. Vamos lá. Agora vamos lá que eu vou acabar tocando. Vou tocar uma essa última aí eu consigo tocar. Você continua mascando vidro, se deleitando com a rotina e amando como quem morde cacos. Eu continuo perdoando e jogando fora os cascos. Não ter te cumprimentado tem muito a ver com você. Não ter se despedido, não ter
fazia muito mais falta quando tava comigo. Apesar da saudade não te sigo. Você fazia muito mais falta quando tava comigo. Linda, linda letra. Legal. Então, é isso. É a letra da estrela, né? Posso colocar aqui de volta? Claro, por favor. A família é super talentosa, né? Nossa, muito legal, né? Eu adoro. Conheci primeiro a Alice e depois fiz amizade com a Áurea. O marido da Áurea foi sócio no tempo do meu marido. Aí a estrela foi crescendo e eu fui vendo ela se desenvolver assim, nossa. Eles falam que eu sou a madrinha deles. Que bacana. E eu adoro, porque eu convivo com eles também, sabe, com a turminha deles, mais nova. Eu adoro o que eles estão compondo. O Luiz Felipe Leprevot também combina com eles, apesar de ser um pouco mais velho. E assim a gente vai se misturando, assim, muito legal. Eles falam que eu sou madrinha, adorei. Que bacana, que bacana. Bem legal. Rogério, eu vi que você fez composições também, né? Aliás, interpretou composições que foram escritas pelo Arnaldo Antunes, Zé Cabaleiro. Conta um pouquinho pra gente como foram essas parcerias com esses outros nomes nacionais aí, né? Do pop, do MPB. Do Arnaldo eu só gravei, né, no caso. Mas o Zé Cabaleiro me fez uma canja no CD da Alice, né, no País de Alice. O Zé Cabaleiro é uma gracinha, ele sabe como ele começou, ele ajuda quem está começando também, né? Não que esteja começando, mas ele sabe dar valor para as pessoas, né? E para os artistas, ele sabe o que é bom também, ele já falou isso, né? E aí ele já tinha me convidado para fazer o baile do Baleiro uma vez aqui. Então foi fácil eu falar com ele, perguntar se ele queria dar uma canja no meu CD. Ele gravou lá em São Paulo mesmo, né? Essa canja que ele fez, Tudo Pode Acontecer. Que a música não é dele. Eu gravei a música dele, mas ele deu canja na música do Arnaldo, do Paulo Tati, parceria com a Alice, e outros tantos que... Nossa, tem tanto parceiro nessa música que eu nem sei. Mas daí ele fez com todo carinho, e aí a gente estreitou um pouco na amizade, porque ele vem muito pra cá, né? Ele adora Curitiba, né? E daí eu convidei ele para fazer um show, ele topou, né? Com ele como convidado. Acabei fazendo lá no Teatro Positivo, bem bacana que foi, eu gravei, tem na internet, se vocês quiserem ver o show inteiro, tem o DVD inteiro, eu editei com todo carinho. Demorei um tanto para disponibilizar, mas ficou um material muito bacana, sabe? Rogério Arrudes convida Alice Ruiz e Zé Cabaleiro. A música paranaense está começando a despontar, né? No alternativo, a gente está conseguindo fazer. Precisamos nos unir agora, sabe? A gente se unindo, talvez a gente consiga fazer uma coisa maior, sabe? Sempre vai ter a vez de alguém. Sei lá, eu acho que uma pessoa não consegue mobilizar, mas uma entidade sim, né? A gente consegue fazer com que o governo ou qualquer um patrocinador entre. Eu acho que se a gente for vários, a gente consegue mais coisas. A gente está tentando, vamos ver, estamos fazendo fóruns e tentando fazer uma cooperativa para que isso vingue. Mas principalmente os músicos têm que colaborar, né? Os músicos têm que ser muitos, juntos. Acho que é isso. Os atores conseguem fazer alguma coisa maior, né? Conseguem. Mobilização, né? Vamos ver. Vamos ver, eu sou otimista quanto a isso, vamos ver. Mas a gente, por enquanto a gente depende de editais, não só aqui em Curitiba, quanto do Brasil, né? As pessoas estão sempre ligadas no que acontece. E é uma forma também do Brasil mapear o Brasil, né? Sim, com certeza. Então tem feiras de música, que tem shows, festivais, alguns festivais, enfim, alguns projetos de levar para o público. O difícil é eu sozinha, no Recife, que não tem o nome, é bem complicado. Era legal se tivesse eu e muitos juntos, né? Alguns outros juntos para poder ter público, porque senão a gente não consegue levar se você não é conhecido, né? Aqui mesmo, se vem alguém lá do Recife que você nunca viu, ou de Manaus, pode ser muito bom, mas se você nunca ouviu falar, por que você vai, né? Fica difícil. Acho que o Brasil tem um pouco do problema de cada lugar. No Brasil inteiro acaba ficando na mão de poucos, né? Nós temos lá os centros, Rio de Janeiro e São Paulo, concentrado no eixo, né? Tem um eixo ali que trabalha com as novelas, que as novelas fazem toda o que vai tocar na mídia.
E aquilo fica sempre, sabe? E tanta coisa acontecendo que não tá na novela, pelo amor de Deus, né? Acho que as pessoas estão um pouco cansadas, as pessoas estão indo atrás, sabe? Com esse lance da internet, as pessoas estão indo bastante atrás. E a internet tem feito diferença nesse Tem sentido, feito. né? Pro pessoal aí da música alternativa, né? Com certeza. A gente tem visto várias bandas despontarem pela internet. Você vê, né? às vezes, o YouTube, o MySpace, da gente A que própria acabou... banda mais bonita da cidade, né? Então, Que não foi? despontou foi através da internet, Foi né? através do clipe que eles fizeram. Aliás, maravilhoso, eu adoro. Né? E aí, não só eles, mas pelo YouTube mesmo, pelo MySpace, muita gente despontou. A Malu Magalhães, Sim, né? exatamente. Ficou conhecida. Hoje ela está conseguindo seguir em frente com o trabalho dela, com o maridinho igual. Seguindo. Que legal. Rogério, muito obrigada pela sua presença aqui Obrigada no Papo, a você, viu? Foi uma Alexandra. delícia te receber aqui, Ai, que conversar bom. com você. Espero que tenha falado tudo. Foi Acho que sim. ótimo, foi ótimo. Eu falo Mas bastante. você toca mais uma pra Mais gente uma. encerrar, vamos lá? Tá bom. Então vou tocar uma primeira parceria minha com a Alice Ruiz. Ai, que lindo. Na verdade é uma parceria muito louca, porque foi um amigo meu que fez, o Edu Salom, que tinha uma música e falou, e tocava no piano. Ele é baterista, tocava no piano, era muito legal, ele compõe muito no piano também, é muito legal, super músico, Edu. E aí eu gostei muito dessa melodia que ele fez no piano e falei, deixa eu fazer a letra. E me lembrei que a Alice Ruiz tinha contado a história de uma lenda para mim, da lenda de uma camponesa, um vaqueiro, uma camponesa, não me lembro muito bem, mas é que eles se amaram tanto e que negligenciaram todo o resto. Então o amor deles era mais importante. E acabei falando sobre essa lenda nessa música. Termina aqui, é o Dia dos Namorados do japonês, que é no dia 7/7, que eles comemoram o Tanabata Matsuri, Festa das Estrelas, e comemoram o Dia dos Namorados no Japão, e justamente a história dessa lenda, que essas duas pessoas se amaram tanto que negligenciaram todo o resto, tiveram um encanto que virou cada uma estrela, que é Vega e Altair. Os dois não se encontram no céu, mas sempre se veem, um fica um na frente do outro. Uma história muito bonita, que quem quiser saber, que é da Festa das Estrelas, que é essa história. Eles só se encontram nesse dia, 7/7, pra, enfim, talvez... Namorar um pouquinho. Não é, na verdade, é para fazer os nossos desejos. Entendi. Os nossos então desejos. o dia A gente 7 faz do uns 7 pedidos. mágico. É, o 7/7, um dia da Festa das Estrelas. É o nome dessa música, Festa das Estrelas. Não se contei bem, mas vai lá na internet, procura Festa das Estrelas, vocês vão ver. É o Tanabata Matsuri em japonês. Se apaixonou, sua alma foi consumida. Já não via noite ou dia e ria como se pudesse voar. A moça no ar. Quando o moço se entregou, a paixão de toda uma vida, não havia nada e nada mais, e mais ninguém do que seu bem, nada e nada além. E a arte, o dom e o suor, e as coisas ao seu redor eram aos poucos esquecidas. Ela e ele soltos no ar, os dias só pra se amar, esqueceram até da vida. Para sempre condenados, diamantes separados, frente a frente sem se encontrar, eternamente a se olhar. Mas num dia anunciado, o amor é festejar.